deixemos florescer a semente que é cruz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o preço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. O que diz a mãe natureza, e certamente descobrirás a mágica do amor. O pássaro a cantar só para nos alegrar. Sem nada exigir, veja meu irmão, o quarto do Pai, que tudo faz pra você, sem nada receber. Do céu, a sinfonia do mar, e mesmo assim, queres uma fórmula pra amar? Desperta, meu irmão, sejamos como a natureza, servindo sempre em harmonia, o coração em torno da melodia do
Boa noite a todos. Então vamos agora neste momento fazer a nossa oração de abertura. Continuar com esse pensamento, vibrando em harmonia. Jesus que aqui está conosco, ao nosso lado.
os mentores da casa, os nossos amigos espirituais. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido. Obrigada, Pai, de infinito amor e bondade, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, buscando nesta casa de oração, aprimorar os nossos conhecimentos acerca do Evangelho que Jesus nos trouxe, os ensinamentos de amor, de paz. Obrigada, Pai querido, por mais esse dia. Abençoe a todos nós que aqui estamos. Abençoe os nossos irmãos que estão nos seus lares nos acompanhando. E que a sua luz, o seu amor, possa estar presente conosco durante esta noite e todo sempre. Que assim seja. Amém. Então, gente, hoje nós vamos continuar com o assunto sobre Natal. Muito bom, Natal. Natal que a Maria gosta, né, Maria? Nascimento de Jesus, né? É isso mesmo. Então hoje quem vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus vai ser a Márcia Miranda, que veio especialmente para isso, conversar com a gente. Seja bem-vinda, Márcia. Como a gente está falando sobre, qual é a nossa conversa de hoje? É sobre Natal. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês, porque o Jaime estava cantando aqui, mas eu vi pouca gente cantando. Eu trouxe para a gente uma música de Natal que todos conhecem, ok? E todo mundo vai me ajudar a cantar, porque é com ela que a gente vai começar a nossa conversa de hoje, ok? É só de fundo, hein? Olha a música que a gente conhece. Pessoal, essa música é uma música muito conhecida, não é? Todo mundo já ouviu falar, ou já cantou. E essa é uma música muito brasileira, é uma música muito nossa. E ela fala de várias coisas, né? É uma pessoa que pensou que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Quem aqui é filho de Papai Noel? Eu sou. Você é filho de Papai Noel? Ah, mas então depois que acabar aqui a gente vai conversar. É a primeira que eu conheço. Então, ela é filha de Papai Noel, depois a gente conversa com ela. Mas essa música ela fala exatamente disso. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E Papai Noel é uma figura verdadeira, agora que a gente já tem essa idade. Não, é um símbolo, não é isso? É uma pessoa simbólica, né? Então, assim, simboliza o quê? Simboliza esse momento em que a gente vive, que as pessoas fazem o quê? Trocam presentes. Papai Noel, a história de Papai Noel remonta lá, né? A São Nicolau, 1600, então ali na Europa, havia um bispo que era extremamente caridoso e que ajudava muito as pessoas e que dava muitos presentes. Essa história de São Nicolau foi passando de boca em boca, até que em algum momento oficializaram uma pessoa que seria Papai Noel. Na realidade, ele fazia muita bondade. Algumas histórias dizem que no dia 6 de dezembro, que seria o aniversário dele, ele distribuía presente para as crianças. Mas há muito folclore no meio dessa história também. Mas acontece o seguinte, a gente que já passou por tanta coisa, e
gente que já viveu tanta coisa, todas as pessoas ganham presente no Natal? E é essa música, que é uma música bem brasileira, essa é uma música bem brasileira, é uma música de Assis Valente, e ele vem trazendo exatamente isso, né? Ele vem dizendo que ou Papai Noel já morreu, ou ele está pedindo um presente que não existe, né? Não é? Um presente que não tem. Mas acontece o seguinte, quando a gente fala sempre de Natal, a gente se lembra mesmo de Papai Noel. É uma coisa que acontece sempre. Mas não é exatamente Papai Noel que marca o Natal da gente que conhece o cristianismo. Porque quando a gente fala em Papai Noel, a gente pensa muito nessa questão de consumo, que eu preciso comprar um presente, eu preciso dar alguma coisa para alguém, ou eu preciso ganhar alguma coisa. E muitas vezes a gente se chateia demais porque não ganhou nada. E nem sempre os melhores presentes são esses comprados, né? Há muitos outros presentes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Além do Papai Noel, que a gente começou a falar, existe uma outra pessoa que se comemora neste período, que comemoramos o aniversário neste período, que é? Jesus, não é isso? Jesus é o nosso aniversariante, né? É o nosso aniversariante nessa data. E a gente vai lembrar um pouco das situações pelas quais passou Jesus, lembrando aquilo que a gente já conversou um pouco semana passada, não é isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa data de nascimento de Jesus, exatamente o que aconteceu. Quando Jesus veio à Terra, quando Ele aqui esteve entre nós, não foi como o meu nascimento. O meu nascimento, de repente, eu vi, e os amigos mais próximos sabiam que a Márcia viria, a Dona Maria está grávida e vai nascer uma criança. Então, o meu nascimento foi assim. Foi uma coisa importante? Sim, porque todos nós somos importantes para Deus. Foi uma coisa importante, assim como o nascimento de cada um de vocês. Foi uma coisa importante para Deus. Mas o nascimento de Jesus, ele teve muitas coisas muito diferentes em relação ao nosso nascimento. Houve toda uma preparação para que Jesus viesse exatamente naquele momento e daquela forma que ele veio. Então, o que acontece? Desde lá, há muitos séculos antes de Jesus, os judeus já falavam que viria uma pessoa que transformaria, que modificaria a humanidade, que traria grandes transformações à humanidade, principalmente quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz um estudo mais aprofundado da Bíblia, a gente vê que o livro de Isaías já previu detalhes deste nascimento de Jesus. Então não foi alguma coisa assim não preparada, como o nascimento da Márcia, que só quem estava ali por perto, os espíritos mais próximos, as pessoas mais próximas sabiam, não. O nascimento de Jesus foi um evento. E foi um evento no plano material. Por quê? Ele veio, nasceu entre os judeus. Em pouco tempo que ele aqui esteve, ele deixou muitas histórias, poucas escritas. Então aquilo que a gente tem no Novo Testamento, como diz João, ainda é muito pouco de tudo aquilo que Jesus realizou. Então ele fez muito mais do que aquilo que a gente sabe. Mas do lado de lá, no plano espiritual, a preparação para que Jesus viesse foi uma preparação muito grande. Muitos espíritos se organizaram
para preparar essa chegada de Jesus, essa vinda de Jesus aqui para a terra. Então ele nasceu, quando ele nasceu, junto com ele, que a gente saiba, vieram os apóstolos. Quantos apóstolos Jesus tinha? Aumenta. 12 apóstolos. Então Jesus veio junto, encarnaram junto com Jesus 12 apóstolos, 12 pessoas que seriam mais próximas de Jesus. Essas pessoas eram perfeitas? Perfeitas. Eram pessoas perfeitas? Não. Principalmente porque perfeito só tem um, que é Deus, não é? Perfeito só tem Deus. Jesus é a personificação de tudo de melhor que a terra já recebeu. Então é o nosso irmão que sabe de mais coisa, que fez mais coisa e que realizou mais coisas em benefício de nós encarnados. Então vieram esses 12, somente esses 12? Não. Junto com cada um desses 12 apóstolos vieram aqueles mais 70 discípulos que eram mais próximos desses apóstolos e mais 500 discípulos, que eram os 500 segundo Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, ele trata dos 500 da Galileia. Então era um grupo muito grande que recebeu Jesus, que veio ter com Jesus. E aí a gente vai retomar um pouco daquilo que a gente já viu semana passada rapidamente. Bom, nós temos aí então uma visão de Maria, não é? Maria era uma moça muito jovem naquele tempo, segundo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente sabe, e ela estava prometida para se casar com um rapaz de nome, como era o nome do rapaz que ia casar com Maria? José, muito bem. Então o rapaz que ia se casar com Maria se chamava José, e eles estavam prometidos. E o que aconteceu? Em determinado dia, não estavam ainda casados, apareceu um anjo para Maria e falou: Maria, eis que darás à luz um filho, não é? Ele será filho do Altíssimo e receberá o nome de Jesus. A Maria ficou: como assim? Se eu ainda não sou casada, se eu não conheço o varão, que história é essa que eu vou me casar? E ele falou que ela confiasse que tudo ia acontecer da forma prevista. E o que disse Maria? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Então foi isso que Maria disse naquele momento para o anjo Gabriel que apareceu para ela. Essa aí é a prima de Maria, que também estava grávida. O nome dela era Isabel. O nome dela era Isabel. Então Maria tinha uma prima que também estava grávida. E quando Maria, sabendo que essa prima, que era muito mais velha que ela teve uma gravidez que ninguém imaginou que ela teria. Por quê? Porque ela já tinha passado da idade, não ia ter filho nenhum, né? Então, ela, quando Maria chegou, o bebê revirou no ventre de Isabel e ela soube que algum acontecimento naquele momento estaria acontecendo, né? E Isabel seria a mãe de João Evangelista. Aqui, foram eles apresentar Jesus ao templo. Então estava ele aqui com Ana e Simeão, né? Simeão tinha ficado mudo durante todo aquele tempo da gravidez, da gravidez de sua mulher, e ele só passou a falar quando finalmente ele teve o bebê no colo. Bom,
Aí, voltando aqui atrás, gente, as figuras estão fora de ordem. Voltando aqui um pouco atrás, quando José soube que Maria estava grávida, José ficou muito preocupado. Por quê? Quem será que é esse filho? Não é? Mas aí José teve um sonho e o anjo falou com ele: confia, Maria agora precisa de você. Ela está esperando o Filho de Deus, não é isso? O Filho do Altíssimo. Bom, viajaram, foram eles para Nazaré, lá foram eles para Belém, e chegaram em Belém, eles encontraram um lugar para ficar? Não. Onde foi que Jesus nasceu? No estábulo, e deitou numa manjedoura, que é onde colocam os bebês para dormir. Então aí a gente tem, desculpa gente, ele nasceu numa manjedoura, que é onde os animais comem, tá certo? Aí a Maria arrumou lá tudo direitinho para que ele assim dormisse. Bom, nós vamos lá para trás, que não vai dar tempo da gente ver isso aqui tudinho. Peraí. E aí, a gente observa o seguinte, que esse momento que marca o nascimento de Jesus, que dia que é o nascimento de Jesus? Que dia que é o aniversário? 25 de dezembro. Tem mais ou menos do tempo que Jesus nasceu, a gente fala que ele nasceu há mais de 2000 anos, né? Ou há quase 2000 anos, se ele morreu com 30 anos. Será que essa data é uma data precisa? É uma data o quê? Aproximada, é uma data que eles colocaram. Muitas vezes, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, eu conheço até gente que às vezes nasceu um dia e comemora o aniversário em outro. Vocês conhecem alguém assim? Hã? Não é? Nasceu um dia e comemora o aniversário no outro. Então, o que é importante? Em que momento que a família se reúne e os amigos? O dia que comemora, não é isso? Ninguém não quer nem saber da data de verdade que ele nasceu. E é mais ou menos assim que acontece também em relação ao nascimento de Jesus. Então, assim, não se sabe a data exata do nascimento de Jesus. Foi uma data que eles colocaram, que coincidia com uma festa que já se realizava na época. Essa data foi definida 4 séculos depois, 400 anos depois do nascimento de Jesus. O que é bastante interessante que a gente vê dentro dessa história de Jesus? É que, de verdade, como não tem uma data precisa, e esse raciocínio é bem interessante, a gente deve pensar em que momento, em que situação, em que circunstância Jesus nasce, em que circunstância Jesus nasce para cada uma das pessoas. É só no dia 25 de dezembro? E aí a gente traz assim, por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena, que era considerada uma pessoa muito ligada às coisas físicas, às coisas materiais. O que a gente observa? Que em que momento Jesus nasceu ou se tornou importante para Maria Madalena? Porque esse nascimento vem com a importância que a gente dá para ele. Quantas pessoas nascem no mundo? Muitas, todos os dias. Mas muitas vezes a gente só dá importância para esse nascimento dessa pessoa quando ela se torna próxima da gente. Tá certo? Então, o que a gente observa? Maria Madalena. Se a gente perguntar para ela em que momento que Jesus nasceu para ela, ela vai dizer assim, olha, Jesus nasceu em Betânia, na cidade de Betânia, né? Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. E Maria Madalena foi uma pessoa que, convivendo com Jesus, se transformou completamente. A partir do momento em que ela conheceu Jesus, ela teve a vida completamente modificada, transformada.
observar Pedro. Pedro conviveu com Jesus ao longo de toda a sua pregação, né? Ele foi um dos primeiros apóstolos a ser chamado com Jesus. Mas em que momento será que Jesus gravou em seu coração a sua existência? Vamos perguntar para Pedro. Jesus nasceu no átrio do Paço do Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Vocês se lembram dessa parte? Quando Jesus ia ser preso, um pouco antes dele ser preso e ser crucificado, essa parte é uma parte muito, muito triste. Pedro estava próximo de Jesus e dizia a ele que gostava muito dele, que era muito próximo, e falando uma série de coisas para Jesus. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ficou ofendido com isso. Por quê? Ele falou: como é que eu vou negar o Senhor? Como? Eu amo o Senhor. Ele falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi realmente o que aconteceu. Por quê? Porque naquela hora, com aquele movimento e aquela confusão que estava acontecendo, Pedro ficou apavorado. Então, num primeiro momento, perguntaram: aquele ali é um seguidor de Jesus? Ele falou: não sou não. E novamente perguntaram. Em outro momento, ele se afastou daquele lugar, foi para outro lugar, perguntaram para ele novamente, ele disse: não sou não. E ele estava no pátio de Caifás e perguntaram novamente para ele, e ele disse: não sou seguidor. E o galo cantou pela terceira vez, e ele ficou tocado, porque ele descobriu e se lembrou das palavras de Jesus. E isso ficou gravado em seu coração. A gente tem também Tomé, olha Jesus, não é? Tomé, no momento da ressurreição de Jesus, o que falaram? Chegaram lá, Maria Madalena, foram as mulheres, né? Foram visitar o túmulo de Jesus e falaram, chegaram para os apóstolos e falaram: olha, a gente chegou lá e Jesus não está lá não, ele ressuscitou, ele está vivo, ele não está lá. E os apóstolos, muitos, ficaram surpresos, mas Tomé foi marcante, porque o que Tomé falou? Eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. Nesse instante, Jesus chega no local e fala com Tomé: venha Tomé, toque nas minhas feridas. Então, o que a gente observa? Nesse instante, gravou no coração de Tomé a presença de Jesus. Para Lázaro, em que momento, quem se lembra da história de Lázaro? O que tinha acontecido com Lázaro? Vocês se lembram? Hein? Lázaro estava, ele era irmão de Marta e Maria. E elas estavam muito chorosas, porque Lázaro tinha morrido. E tinham mandado chamar Jesus, e acharam que Jesus ia chegar e ia curá-lo. Mas de repente eles descobriram que não ia dar tempo. E quando Jesus chegou, Lázaro, inclusive, ele estava já dentro do túmulo já. E Jesus chegou e falou: Lázaro, vem para fora. Então convidou Lázaro para quê? Para uma vida nova. A gente observa o bom ladrão. Olha Jesus de novo crucificado, né? Quando Jesus estava do lado de um dos ladrões, né? E ele falou que queria seguir com Jesus. E Jesus falou com ele que ainda hoje estaria ele junto com ele no paraíso. A gente tem também Paulo de Tarso, que foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos. E o que a gente observa em Paulo de Tarso? Que
desde que ele soube do cristianismo e se sentiu prejudicado pelo cristianismo, ele era, Paulo de Tarso, um doutor da lei, ele se sentiu prejudicado pelo cristianismo e começou a perseguir e mandou matar diversos cristãos. Ele foi o primeiro perseguidor e ele foi cruel. E aí o que acontece? Ele estava viajando de uma cidade para outra, ele ia a caminho de Damasco, e no meio do caminho, ele encontrou com quem? Ele estava lá na montaria e de repente ele observa um clarão muito grande que o deixa também cego, né? E ele pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele que era uma pessoa que ele seguia lá o Antigo Testamento, ele era doutor da lei, dentro das crenças dele, ele estava absolutamente correto, mas neste momento, ele descobriu que Jesus tinha uma força e ensinamentos muito mais poderosos, que poderiam e deveriam transformar a sua vida. E o que ele fez então? Olha, Jesus nasceu na estrada de Damasco para Paulo, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nessa cegueira, ele passou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Pergunto a vocês, para essas pessoas, Jesus nasceu no mesmo dia? Não. Para cada uma dessas pessoas, Jesus nasceu em determinado momento. E o que significa esse nascer? Significa fez a diferença na vida e no coração dessas pessoas. Então, em que momento Jesus fez isso? Então, quando ele passou a tocar e a transformar. O que a gente tem de ter em mente é necessário que Jesus apareça para nós, como apareceu para Paulo de Tarso, para que a gente se transforme e coloque Jesus dentro do coração da gente. Será que vai precisar isso? Então Jesus vem aqui, aparece. Será que a gente vai conseguir se transformar só com isso? Se a gente for pensar, naquele tempo de Jesus, muitas pessoas conviveram com Jesus, não é isso? Quando a gente estuda lá, a gente vê que Jesus pregava para uma multidão de pessoas. Só para a gente se lembrar, só numa pregação de Jesus estava com 5.000 pessoas, fora as crianças e fora as mulheres. Então, 5.000 pessoas, mais as crianças e as mulheres. Então, o que a gente observa? Que a quantidade de gente que conviveu com Jesus foi muito grande. Todo mundo se transformou como Madalena? Hein? Não. Todo mundo se transformou como Lázaro? Não. Todo mundo se transformou como o ladrão e com aquela modificação, aquele que estava do lado de Jesus, se transformou e se modificou a partir dali? Não. Todo mundo se transformou e deu uma virada, uma guinada na vida, como Paulo de Tarso fez? Não. As pessoas não se transformaram e as pessoas não se modificaram, mas elas estavam na presença de Jesus. Por que então elas não se transformaram? Jesus estava ali convivendo e aparecendo para ela. Por que elas não se conformaram? Porque elas duvidavam da presença de Jesus. Muitas duvidavam da presença de Jesus. Muitos não acreditavam que aquele era Jesus, porque eles achavam que Jesus seria um rei, que viria com a carruagem, rico, muito rico. Muitos achavam isso. Mas muitas pessoas simplesmente não achavam nada, não queriam ouvir. E não queriam deixar Jesus nascer no seu coração.
passa, às vezes, uma vida inteira, em qualquer lugar que a gente esteja, quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente é adulto, quando a gente é mais velho, a gente passa a vida inteira procurando a felicidade, né? Então, lá na música inicial, a gente viu que a pessoa estava pedindo o que para Papai Noel? A felicidade. Ele encontrou? Não, porque a felicidade que tantas vezes a gente procura está num bem material. Muitas vezes, quando a gente é mais novo, está numa bola, está num carro, quando a gente é criança, está num jogo, num jogo qualquer, num jogo eletrônico. Quando é um adolescente, hoje em dia, está no celular. Quando a gente é adulto, está numa casa, está numa família, está muita prosperidade. Quando a gente é mais velho, a gente quer ter uma saúde inabalável, a gente quer ter todo mundo em volta, e a gente passa a vida inteira atrás de uma felicidade que não vem nunca. Não é assim? Então, muitas vezes a gente passa a vida inteira atrás de uma felicidade que nunca vai aparecer. A gente vai morrer, às vezes bem velho, e fala assim: nossa, passei a vida inteira, que vida infeliz. Quando a gente não vê que esteve Jesus presente ao nosso lado, e que todas essas coisas que são chamadas de coisas materiais, então assim, as posses materiais, sejam elas quais forem, as relações materiais que a gente tem, sejam elas familiares, sejam as amizades, também são, ainda que a gente guarde no coração, são passageiras, porque a gente entra nessa vida sozinho e a gente sai dessa vida sozinho também. O que a gente guarda de verdadeiro é a presença de Jesus no coração da gente. Então, o que a gente precisa fazer? Inspirados por tão sábias e edificantes reflexões e passadas beleza, rogamos que o Natal verdadeiro se faça em nossos corações. Ou seja, que agora, ao sair daqui, a gente deixe que Jesus nasça no coração da gente. Deixa, como é? Pequenas coisas, gente. A gente ter pequenas alegrias de conseguir se alimentar, de conseguir se relacionar bem com as outras pessoas, de ser educado, de ser gentil, de receber com gratidão qualquer coisa que a gente tenha. São vocês? Não, somos todos nós. Muitas vezes na minha casa. Então, assim, a gente ter a noção de que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas colocadas por Deus. Ah, mas tem muita gente chata? Tem muita gente que me perturba? Tem. Mas assim, como a gente pode conviver da melhor forma possível com esses que estão à nossa volta? Como a gente pode santificar o nome de Deus em qualquer lugar que a gente esteja, trazendo Jesus para o coração da gente? É essa a essência do verdadeiro Natal. Que a paz de Jesus esteja conosco. Então agora nós vamos nos preparar para o passe. Primeiramente agradecemos a Márcia por essas palavras, essas explicações. E vamos neste momento fechar os nossos olhos, buscar Jesus, que foi o tema central desta palestra. Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações. Busquemos neste momento a sintonia da espiritualidade amiga que aqui está conosco. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este momento que aqui tivemos, onde através da palestra podemos refletir, relembrar sobre o seu nascimento, sobre a sua passagem na vida de cada um que viveu contigo. Mestre Jesus, neste instante, Senhor, rogamos a Ti
aos nossos amigos, benfeitores espirituais, os mentores desta casa, para que faça uma limpeza no campo físico e espiritual de todos nós que estamos, dos nossos irmãos que estão em seus lares. Promova essa limpeza, retirando e afastando de nós toda e qualquer influência negativa, deletéria. Vamos neste momento sentir Jesus agindo em nós, os nossos amigos benfeitores. Graças te damos, Mestre querido, e que possamos neste instante imaginar uma chuva de luz caindo sobre nós. Essa luz que envolve a cada um de nós, envolve os nossos lares, os nossos familiares, envolve todas as pessoas que conosco convivem em nosso dia a dia. Que essa luz possa renovar as energias boas, os fluidos salutares, edificantes dentro de nós. Mestre querido, pedimos a Ti que neste instante, juntamente com a Tua equipe que aqui está em nosso auxílio, para que fluidifique a água que preparamos para este momento, a água que aqui está conosco no salão, a água que é servida no lar dos velhinhos. Fluidifique igualmente as águas que os irmãos prepararam em seus lares, que essas águas se transformem num remédio necessário para as nossas necessidades físicas ou espirituais. Que neste momento, todos os nossos irmãozinhos que encaminharam seus nomes para pedido de oração, possam ser envolvidas nessa luz que envolve a todos nós, possa tranquilizá-los, serenar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Querido Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por teus ensinamentos de amor, de paz, por ter exemplificado, quando aqui esteve conosco, o mais puro amor. Mestre Jesus, e neste momento, Senhor, o Senhor possa sentir o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito, e que a sua luz, a sua paz possa continuar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.